Olá pessoal, vamos para a nossa última aula então dessa parte de soluções. Essa é a quarta aula, a parte 4. Nós vamos fazer aqui uma relação entre algumas fórmulas, vamos falar de diluição e mistura de soluções, ok? Muito bem, vamos lembrar então das fórmulas que nós já vimos, até aqui. Nós vimos, por exemplo, a concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume total da solução. Nós vimos também molaridade, três maneiras de ver a molaridade, que é a chamada concentração molar. Então, nós vimos que ela pode ser representada como número de mols do soluto pelo volume, e número de mols de soluto, nada mais é do que a massa sobre o mol, do soluto. Então, na molaridade eu posso escrever também massa 1 sobre mol vezes volume. E, como nós já vimos, que a massa 1 sobre volume é o mesmo que concentração, então eu posso também colocar que molaridade, a concentração molar, é concentração sobre mol. Então, eu posso dizer aqui concentração sobre mol para a molaridade, para a concentração molar. Também vimos densidade, que é a massa total pelo volume total, e vimos título, que é a massa do soluto pela massa total. Ok? Então, nós vimos fração molar, mas aqui eu não vou colocar porque eu não vou fazer relações com a fração molar. Então, vamos ficar só com essas fórmulas aqui, ok? A relação de concentração comum com concentração molar, só para lembrar, nós já tínhamos feito concentração comum, que é a massa 1 por volume, e concentração molar, que é o número de mols 1 que é a massa 1 sobre mol vezes volume, e a gente tem que lembrar que massa 1 sobre volume é o mesmo que concentração comum, Então, molaridade é concentração comum sobre mol. Bem, agora vamos observar uma relação que existe entre densidade e título. Se eu pegar densidade, que é a massa total, volume total, e título, que é a massa 1 pela massa total, e se eu pegar esses dois e multiplicar os dois, olha só, vamos imaginar que eu multiplique densidade vezes título. Se eu multiplicar os dois, eu posso cancelar massa sobre massa, massa total sobre massa total. Então, cancelo. Muito bem. E aí, o que sobra? Massa 1 sobre V. E massa 1 sobre V eu já vi é concentração, concentração comum. Portanto, densidade vezes título pode ser representado como concentração comum é o mesmo que densidade vezes título. Densidade vezes título é o mesmo que concentração comum. Ok? Bem, mas então eu vou acrescentar mais uma fórmula aqui para concentração comum, Mas com isso eu acrescento mais uma também para concentração molar, não é mesmo? Por quê? Porque nós já vimos que concentração molar é concentração comum sobre mol. E se eu vi que concentração comum é densidade vezes título, concentração molar. Eu posso tirar no lugar de concentração comum, coloco densidade vezes título. Entendeu? Então, eu tenho mais uma possível fórmula aqui. Então, essas são as fórmulas que a gente costuma utilizar em relação a cálculos de soluções. Ok? Bom, mas vamos imaginar que eu prepare uma solução e nesta solução que eu preparei, eu resolva colocar um pouco mais de água. Então, se eu estiver colocando mais água, eu estou fazendo uma diluição. Então, acrescentando água, certo? Bem, então eu teria aí duas situações distintas, não é isso? A primeira situação seria a solução antes da diluição. E a segunda situação, a solução depois da diluição. Então, vamos chamar de a solução antes da diluição, antes de ter colocado água. E de B, a solução
depois que eu coloquei água. Se eu for fazer, digamos, a concentração comum dessa solução A, eu vou precisar verificar a massa 1 de A sobre o volume de A. Se eu quero a concentração de B, eu vou procurar a massa 1 de B sobre o volume de B. Opa, espera aí. Acontece que eu posso fazer passo o volume para o outro lado, e eu posso colocar aqui que concentração de A vezes volume de A é a massa que está presente em A, a massa de soluto que está presente em A. A mesma coisa eu faço ali em B. Então, a massa de soluto que está presente em B é concentração de B vezes volume de B. Só que a massa que eu coloquei em A, massa de soluto que eu coloquei em A, permanece em B. Opa! A massa 1 de A e a massa 1 de B são exatamente iguais. Porque o que eu tinha em A continua em B. Eu só coloquei água, eu não coloquei mais soluto, né? Bom, então, se a massa 1 de A, que é a concentração de A vezes volume de A, é igual à massa 1 de B, que é a concentração de B vezes volume de B, opa, eu posso fazer uma relação entre essas duas fórmulas. Então, eu posso dizer que concentração de A vezes volume de A é igual à concentração de B vezes volume de B, já que isso representa suas massas, massa de soluto. Entenderam? Muito bem. Então, a massa 1 de A é a mesma coisa que concentração de A vezes volume de A. A massa 1 de B é a mesma coisa que concentração de B vezes volume de B. Se isso vale para a concentração comum, vale para a concentração molar. Ok? Então, as duas possíveis fórmulas aqui para diluição. Concentração vezes volume de um lado é igual a concentração vezes volume do outro. Ou seja, concentração vezes volume do caso antes da diluição é igual a concentração vezes volume depois da diluição. Ok? Muito bem. Mas vamos imaginar que eu prepare, então, a solução da mesma maneira, né? E, ao preparar essa solução, eu coloco lá uma certa quantidade, né? Vamos imaginar lá uma certa quantidade de sal, ok? Digamos lá que eu coloque 187,2 gramas de sal, cloreto de sódio, em 2.200 ml de solução, ou seja, 2,2 litros. Mas eu faço uma outra solução, né? Aqui é só para mostrar a concentração, né? Concentração é a massa pelo volume, como nós já tínhamos visto, a massa do soluto pelo volume. Então é só pegar 187,2 e dividir por 2,2, né? Então a concentração dá 85,09. Ok. Mas, num segundo caso, eu faço uma solução diferente, com 22,4 gramas em 800 ml de água. Aí a concentração vai ser 29,25. Né? 23,8 dividido por 23,4 dividido por 0,8. 29,25. Essa é a concentração de uma outra solução, que eu chamei de solução B. Bem, a solução A tem cloreto de sódio, a solução B também tem cloreto de sódio. Então, o soluto é o mesmo. E aí eu resolvo misturar essas duas. Se eu misturo essas duas, eu vou ter uma terceira solução, que não é nem A e nem B. Por quê? Porque todo o soluto que estava em A, todo o soluto que estava em B, veio para essa terceira solução, que eu vou chamar de solução C. E todo o volume de A e todo o volume de B também veio. Então, agora eu tenho 187,2 mais 23,4 gramas de cloreto de sódio em água suficiente para, somando 2,2 litros com 0,8 litros, ou seja, 2.200 ml com 800 ml.
Se eu quero calcular a concentração de C, basta descobrir a massa 1 de C e o volume total de C, né? Então eu pego 187,2, né, que é a massa 1, porque a massa 1 de A veio para formar a solução C, assim como a massa 1 de B também veio para formar a solução C. Portanto, 187,2 mais 23,4 vieram. Como veio também todo o volume de A e todo o volume de B. Com isso, eu vou ter, então, 187,2 mais 23,4 dividido por 2,2 mais 0,8, transformando tudo para litros. Ou seja, 210,6 dividido por 3, que dá 70,2 gramas por litro. Então, essa é a concentração de C. Mas vamos observar uma questão aqui. Olha só. A massa 1 de C é toda a massa 1 de A com a massa 1 de B. É isso que é a massa 1 de C. E eu já sei que massa 1 de C e massa 1 de A e massa 1 de B são suas concentrações vezes volume. Ou seja, massa 1 de C é a concentração de C vezes volume de C. Massa 1 de A é a concentração de A vezes volume de A. Massa 1 de B é a concentração de B vezes volume de B. Como a soma das massas de A e de B é igual à massa de C, eu posso montar uma fórmula aqui dizendo que no lugar de massa 1 de C, eu coloco concentração vezes volume de C. No lugar de massa 1 de A, eu coloco concentração vezes volume de A. No lugar de massa 1 de B, eu coloco concentração vezes volume de B. Com isso, eu vou ter uma nova fórmula, então, para a diluição. Se vale para a concentração comum, vale para a concentração molar. Ok? Então, num resumo geral, eu tenho todas as fórmulas que a gente poderia utilizar aqui para cálculos de concentração, né? Concentração de soluções, ok? Então, concentração comum, número de mols, concentração molar, título, densidade, fração molar, podem ser calculados com essas fórmulas, assim como eu posso fazer a diluição, que é acrescentar água, ou posso fazer o cálculo da mistura de solução, né? Se eu misturar as soluções, eu posso também fazer o cálculo a partir dessas fórmulas. Ok, pessoal? Então, fechamos aqui a nossa aula sobre soluções. Ok? Até mais, então. Tchau!